E aí, amigos e amigas, o objetivo desse vídeo, dessa conversa, é nós pensarmos sobre o conhecimento religioso ou conhecimento místico. Nós já conversamos sobre o conhecimento no campo da arte, no campo da filosofia, e agora a ideia é nós refletirmos sobre o conhecimento místico ou conhecimento religioso, para depois avançar ao conhecimento científico. Esses quatro saberes, na verdade, existem muito conectados na nossa sociedade, apesar de serem campos especializados e até terem instituições e pessoas especializadas em cada campo, mas eles sempre interagem bastante um com o outro. A primeira constatação que eu gostaria de fazer, observação, é que quando a gente anda pela cidade, ou seja lá cidades grandes ou pequenas, nós constatamos que as práticas religiosas continuam vivas. Muitos templos protestantes tradicionais, como a igreja luterana e presbiteriana, templos pentecostais ou pentecostais como a Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, templos dos neopentecostais como a Igreja Internacional da Paz, a Igreja do Reino Universal. Dentro do campo católico, paróquias, capelas e catedrais. No campo do espiritismo, muitos centros espíritas kardecistas, né? Aqui mesmo, Boa Vista, tem vários. Nas religiões de matriz de culto afro-brasileiro, né? Muitos terreiros de candomblé e de umbanda. De religiões de origem oriental, igrejas como a Seishnoye e a Johai Center, ou Igreja Messiânica, que tem aqui em Boa Vista também, né? E muitas práticas religiosas de cunho oriental, como ligadas a Sai Baba, a linhas de Ananda Marga, entre outras. Também muitos grupos esotéricos, gnose, Rosa Cruzes, maçonaria, né? Jogos divinitórios como tarô, horóscopo, né? Búzios, muito comum encontrarmos oráculos. Então o mundo religioso realmente, o mundo místico bate a nossa porta, não tem como negar como um fenômeno social, né? E geralmente não são práticas específicas de uma ou aquela pessoa. Agregam grupos, coletivos grandes, e até muitas dessas experiências se tornam instituições, experiências religiosas viram instituições. Então isso é importante porque no correr da história dos últimos 400 anos, de expansão da sociedade urbano-industrial financeira, que surge na Europa e vai se expandindo, a base era a racionalidade lógica, baseada no conhecimento científico. O conhecimento científico era a base dessa sociedade, e o ser humano explicaria tudo pelo método racional, pela própria razão, pela experimentação, por experimentos, e manipularia, controlaria a natureza e a própria sociedade, o ser humano como sujeito da história, né? Essa era uma crença que estava embutida no projeto de modernidade. Até porque quem estava à frente desse projeto inicialmente, as elites burguesas, romperam com a nobreza na Europa e romperam com o clero, que era a sua face religiosa do sistema anterior. Essa previsão de fato não se concretizou, né? As práticas religiosas continuam vivas na nossa sociedade, tanto ocidental, na América do Sul, América do Norte e europeia, quanto no mundo hindu, que nunca teve a tendência de negar o misticismo. Hoje são mais de 1 bilhão de indianos. O mundo islâmico também são acima de 1 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões mais ou menos, e também sempre teve como paradigma teocêntrico a ciência submetida a ele. O mundo chinês, 1 bilhão e 300 milhões, também nunca teve essa tendência. E os países da África, Subsaara e América Latina, também nós sempre tivemos um pé nas ciências e um outro pé
no mundo religioso. Na verdade, nunca houve aqui uma crise de ateísmo social generalizado, bem ao contrário. Então, essa é a primeira constatação, né? Ou seja, a experiência religiosa não é algo pontual aqui e acolá, é um fenômeno social que está presente em todas as sociedades humanas no planeta nesse momento, e na sociedade globalizada. Mesmo sendo a tendência geral dos mercados um hiperconsumismo, um materialismo bastante acirrado, de prazer estar assentado na aquisição de bens, né, e no consumo. Bom, constatado isso, nós temos que pensar o que é esse fenômeno religioso. Pensar em duas facetas, ele como um fenômeno social, e como um fenômeno social, nós podemos tentar estudá-lo de uma forma sociológica ou antropológica, né, ou, de um ponto de vista quantitativo, qualitativo, mas assumindo uma postura de influência kantiana, né, de Cassirer e de Bourdieu, nós podemos projetar significados e sentidos sobre esse fenômeno, mas como ele é um fenômeno muito grande, não é um objeto que se pode pôr na mesa ou dentro de um laboratório, né, a gente sempre vai ter uma grande dose de incerteza quando estudamos fenômenos dessa magnitude. A segunda questão é que esse fenômeno se sustenta em cima de experiências pessoais, grupais e coletivas, às vezes até de grandes massas. E aí é uma outra questão, que é como a gente acessa esse saber construído em cima de experiências e não de experimentos. Como a gente acessa esse saber, que são experiências em que pessoas, grupos ou grandes coletivos entram num estado alterado de percepção, principalmente grupos que trabalham com o transe. Mas mesmo grupos que não trabalham com o transe, trabalham mais dentro do estado de vigília normal, né? Quando abre uma Bíblia, quando entra em oração, quando nas horas de desespero ou medo apela para uma força transcendente, que não é como as forças imanentes que estão aqui dentro do mundo que nós concebemos, né? Ou então, em mundos como o mundo hindu e a cosmovisão de muitas etnias indígenas e muitos dos nossas classes populares, em que esse mundo aqui é habitado por uma série de forças naturais, inclusive, mas que tem mais poder que o ser humano, né? Então, a força da cachoeira, a força do campo, a força da montanha, que ganham formatos, inclusive, às vezes antropomórficos, e que se manifestam, e que intervêm, inclusive, na nossa vida, no dia a dia. Tanto para os que têm uma fé que se ligam a forças muito transcendentes, que estão fora do cotidiano até, como essas experiências místicas que lidam com deidades, divindades, entidades mais aqui e agora, é uma experiência incomum. É uma experiência incomum. É uma experiência que sai daquele cotidiano do dia a dia. Então, essa experiência é que seria a fonte, a origem, em última instância, do saber religioso. Inclusive, se você pensar Buda, Jesus, Maomé, esses grandes ícones do panteão de seres humanos que fizeram grandes experiências e até se tornaram deuses, né, como no caso de Jesus, ou no caso de Buda, que se identifica com uma energia cósmica maior, né? Essas experiências místicas, de alguma forma, né, serviram de orientação para outros que vieram depois e foram se massificando, e inclusive se perpetuando na forma de doutrinas, de ritualidades. E aí eu queria entrar num desses aspectos da experiência religiosa, que é o rito, né, o rito religioso. O rito religioso, ele envolve vários aspectos. Então, vamos pensar aqui, primeiro, que o rito religioso tem um poder mágico. Ou seja, ele move, a ideia é que ele mobilize um poder que não é o poder humano, o poder de seres naturais.
seria um poder superior. Se você quiser pensar as santas ceias ou as eucaristias no catolicismo e as santas ceias no mundo evangélico, é isso. A ideia é que aquele pão e aquele vinho se tornam esse ente superior, que é Jesus, que está na Trindade, Deus e Espírito Santo. Ele encarna naquele pedacinho de pão e de vinho, e a pessoa, ao comê-lo, incorpora Jesus. Ou seja, há um poder mágico no rito, há um poder, é claro que as igrejas não vão dizer que é magia, para eles isso é uma doutrina e as outras coisas que são magia, mas é um poder, eu vou chamar de poder mágico, que é esse poder que sai do poder cotidiano que nós temos acesso e controlamos. Então, os ritos são importantes, porque é um momento de contato com forças transcendentes. Se você pensar um culto de Umbanda e de Candomblé, é isso. O orixá, o guia, vai, no caso da Umbanda, incorpora e desce no culto, cuja evocação é feita pelos tambores e as chamadas. E aí, esse é o primeiro fato. Depois tem uma liturgia nos ritos, né? Os ritos eles vão ter uma vestimenta específica e eles vão ter uma sequência, né? Uma abertura e uma sequência. Isso vale para os cultos evangélicos, isso vale para a missa católica, isso vale para um culto de Umbanda, isso vale para uma sessão de mesa branca nos centros espíritas que utilizam essa ritualidade. Então, tem uma sequência. Geralmente, essa sequência ritualística, né, ela vai estar organizada com canções, com sonoridade que faz essa evocação, vai utilizar textos sagrados, né? Você pode pensar aí, tem muitos textos sagrados, né? Bíblia, Corão, Torá, né? O Upanishads, né? No hinduísmo, o Livro dos Mortos no budismo tibetano. Então, geralmente você vai ter textos sagrados, que foram textos revelados, ou diretamente pelo transcendente, ou pessoas que são os profetas, esses grandes místicos que tiveram essas experiências, e elas foram escritas, né? E aí você pode ter acesso a elas, ou podem ter sido faladas. Se você pensar no Santo Daime e na União do Vegetal, é interessante, porque eles não escrevem a doutrina, tudo é transmitido oralmente. Então, como é que funciona isso? No culto, ao tomar o ayahuasca, você ascende ao mundo, a ayahuasca te leva para um outro mundo, você tem acesso a esse mundo, e ali você tem acesso à doutrina, tá? Tem acesso a uma experiência de recomendações e do que aparece, né? Então, as tradições de transmissão oral também, e aí é muito interessante, porque daí implica ou alguém falando e relatando, ou alguém acessando esse mundo místico. Mas a forma preponderante é a forma impressa ou a forma escrita. Eu digo isso porque no budismo tibetano, por exemplo, eles não tinham ele escrito em pergaminhos, eram rolos de bronze. Já uns 300 anos antes de Cristo, eles tinham rolos de bronze que eram embutidos na parede e eram escritos no bronze. Então, quando estão fazendo os mantras e passam pelo lado de fora do templo, roda aqueles carretéis de bronze e toca a escrita, né? E a escrita ela é interessante, o bronze, porque o bronze não se desgasta como o pergaminho. Ele realmente permite que tem mais durabilidade, né? Assim. Mas, então, nós estamos no rito. O rito ele tem um espaço, um momento de evocação de poder mágico, de um poder diferenciado. Ele tem uma sequência, que é uma liturgia. Ele tem vestimentas, geralmente, que o sacerdote, o pai de santo, depende do que está sendo evocado, né? Ele vai ser um mantra, ele vai ter também um figurino, né? Geralmente tem objetos sagrados, né, que são usados nesse momento. E aí eu queria observar, dentro do campo evangélico, houve uma guerra contra o catolicismo, e uma das questões era eliminar, trabalhar só em cima da Bíblia. Os templos evangélicos nos anos 70 e 80 eram muito enxutos, eram salões de reunião, né, sem muitos afrescos.
Então, o objeto sagrado era um livro chamado Bíblia, embaixo do braço, e ele tinha um livro com poder mágico. Então, não é só a palavra dita, a palavra escrita tem um poder, né? E aí, carregar a Bíblia era carregar esse poder, né? A Bíblia, além de um livro de ensinamento, ela passou a ser um objeto, um fetiche. Ela é um objeto que te traz algo muito transcendente, né? O livro em si, né? E durante muitos anos, isso realmente, essa Bíblia embaixo do braço era não só um distintivo, mas era um sinal. E ela tinha um poder. Né? Claro que agora no mundo digital nós temos aí algumas mudanças nesse sentido, né? Apesar de que na tradição cristã anterior, aqui da colonização, toda a pregação era oral. Nosso povo realmente não dominava a escrita. A escrita é algo muito recente. Por exemplo, até 1988 foi a primeira eleição que os analfabetos podiam votar no Brasil, né? E antes disso tinha muitos analfabetos no Brasil. Na década de 80 houveram várias campanhas de alfabetização para eliminar o analfabetismo no Brasil, né? Porque era muito simples. Nosso povo nunca se baseou no conhecimento escrito, era na oralidade. Até hoje temos muita facilidade nisso. As dificuldades de ler nas universidades não é só por preguiça e falta de tempo dos estudantes. É porque nós viemos de tradições tradições onde os conhecimentos são repassados de forma oral. E agora, no digital, oral e icônica, né? Iconoclástica também, por imagens. Nós temos muita facilidade aqui na América Latina, em especial no Brasil, com esse tipo de manuseio, mais do que com textos. Bom, voltemos à ritualística. Além dos objetos sagrados e figurinos, eu queria destacar também as invocações que se fazem, né? E aí são sonoras, canções, palavras para chamar a entidade a comparecer, né? Pode ser uma invocação, por exemplo, o Espírito Santo, e aí todos vão entrar em transe. Pode ser uma invocação que não tem transe, mas Deus Pai, pode ser Alá. No caso do islamismo, são 5 vezes ao dia que você tem que orar voltados para Meca. Aliás, uma observação, o islamismo é uma religião muito simples, né? Acreditar em Alá, no profeta, acreditar, dar esmola, né? Ser honesto e uma vez na vida, se possível, ir a Meca, se tiver condições, 5 vezes ao dia se deitar, reverenciar, voltar para Meca, orar lá, e uma vez por ano fazer o jejum de Ramadã, que é 40 dias, você não come de dia, só pode comer à noite. Uma religião monoteísta bem enxuta, eu diria, né? Mesmo assim, tem coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, se for pensar os sufis e os derviches, né? Bem interessante algumas experiências. Eu até recomendo um filme chamado Abis Ad-Saba, o príncipe que contemplava a sua alma. A história de um derviche com sua neta que vai para o encontro de derviches. Muito lindo, muito bonito assim o filme iraniano. O príncipe que contemplava a sua alma. Bom, além das invocações, aromas e gestos sagrados, toda a ritualidade, né? Essa foi uma questão dos evangélicos muito problemática, porque eles enxugaram muito o culto, está muito baseado na palavra, no som e na doutrina, e na canção. Mas quase todas as outras religiões, por exemplo, se usavam aromas que te levavam para um estado mais místico, o incenso, por exemplo, né? Se vocês se recordam, está lá na Bíblia que os 3 reis magos levaram incenso, mirra, mais 2 incensos para Jesus, para incensar o nascimento de Jesus. Era muito comum o uso de aromas. Os aromas, infelizmente, na nossa sociedade, eles acabaram indo muito para a linha dos cosméticos e aromatização de ambiente, né? Banheiro, coisa assim, carro, né? Mas eles têm um aspecto que vem de uma tradição mística muito forte também, né? E os gestos, tanto quanto as invocações e os sons, como
uma coreografia, de certa maneira, que evoca essas forças a comparecerem, ou a incorporarem, ou a estarem presentes no culto, ou no rito. Então, o rito é um momento importante, né? É o momento exatamente desse contato. A ideia é que ele seja um momento de uma experiência direta com essas forças transcendentes. Se você reparar bem, a ritualística islâmica e católica evangélica, ela acabou virando muito doutrinação, né? Assim, tem muita doutrina envolvida, muita interpretação da Bíblia para justificar determinada doutrina e muita recomendação nos sermões, né? Ela acaba sendo utilizada mais como uma espécie de direcionamento do pensamento, uma construção ideológica, às vezes, do que uma experiência direta mística em si. Aliás, o Max Weber, na sociologia, ele fez vários estudos sobre isso. E uma coisa que ele dizia, assim, que na sua origem, a experiência mística, ela tem líderes carismáticos. São lideranças carismáticas, é um carisma, algo muito especial e que leva a essa experiência direta. Só que essas lideranças, elas morrem. Então, qual é a forma para se perpetuar uma experiência mística? Os discípulos, os aprendizes, os outros que tiveram contato direto ou com a experiência ou com essas lideranças, eles começam a sistematizar o caminho que eles usaram para poder ter a experiência mística. Isso vale para o budismo, vale para o cristianismo, vale para o islamismo, vale inclusive para as religiões ligadas às etnias africanas ou indígenas latino-americanos, né? Por quê? Porque você sistematiza, né? E aí, a partir disso, você pode repassar. Então, por exemplo, eu estive em 2014 em Santa Rosa de Macaio, perto da Lagoa Dourada, próximo ao rio Pucallpa, no Peru. Fui com uma amiga, porque lá uma amiga dela casou-se com um xamã que trabalhava com ayahuasca, na linha dos axinicas. Então fomos lá conhecê-lo, ficamos com uma semana lá, e ele explicava que ele teve aprendizagem com o tio dele, ali mesmo na região de Santa Rosa, e depois 7 anos com os axinicas, do lado peruano. Estão no Brasil e estão no Peru, os axinicas. Então, ou seja, aprendizado significa, você tem que ir até lá. Então você vai trabalhar nos rituais, nas curas, nas plantas, para ter conhecimento. E aí chega um momento que ele diz, olha, você está pronto. E aí ele volta para Santa Rosa do Macaio e monta a sua casa de cura, né? E recebe as pessoas de fora da comunidade e de fora da comunidade. E aí ele tem conhecimento. Eu me recordo que um momento eu pergunto para ele, mas como é que você sabe qual planta você tem que usar com tal pessoa? Então, me recordo, inclusive, tinha uma senhora grávida de 7 meses que ia todo mês fazer o seu pré-natal com ele. Ele diz, olha, as plantas aparecem para mim, elas se comunicam comigo e dizem que servem. Eu, como assim? Sim, na forma de um raio, na forma de uma luz, elas dão um sinal e eu sei que é aquela planta. Então, ele tem a técnica na cabeça que ele aprendeu, mas tem também um contato direto com as plantas. E essa planta serve, por exemplo, para aquela senhora que estava grávida. Você entende o que é isso? É um ser humano comum, como nós, e que tem uma forma, né, e não é só ele aprendeu isso, de se comunicar com as plantas que curam. Então, quando alguém aparece, como essa senhora que está faltando 2 meses para ter o parto, e ele a atende, né, nós temos 3. Alguém que está sendo atendido, um xamã e as plantas. E as plantas não são um recurso na mão do xamã. As plantas são um ser que tem vida e se manifestam. Então, entende? Tem uma diferença aí, tem uma experiência que não adianta só ele ensinar quais são as plantas para isso ou para aquilo.
tem essa vivência, é uma vivência prática, não é só um entendimento. Tem muito a ver com o coração e tem muito a ver com as vísceras. Eu digo isso porque ele falava, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento longo, com jejum total com alguém, eu tenho que fazer jejum total, inclusive jejum sexual. E ele dizia, esse é meu segundo casamento, a minha primeira esposa não aguentou e disse que não dava. Pediu divórcio por conta disso. Eu estou citando esse exemplo desse xamã que eu conheci, exatamente porque essa mistura de como uma tradição, o conhecimento vai ser repassado, e ali era de forma oral, e como ele vai ser praticado. Porque não está aqui só no texto, está na vivência. Isso nas religiões mais estruturadas também é a mesma coisa. Na verdade, tem uma origem, uma experiência mística original. Se você quiser pegar Jesus Cristo, depois os apóstolos e aqueles 72 discípulos que saíram a pregar, e vão tendo experiências fortes de cura, e aí de desapego, né? Porque a mensagem de Jesus é muito forte, na verdade é de simplicidade, justiça, amor, né? Você desapega geral, não vai matar ninguém, nem o inimigo. Imagina isso no mundo das guerras, que sempre foi essa espécie, né? Uma proposta bem radical, tanto quanto a de Buda. Aliás, teve uma grande civilização nesse planeta, que foi a civilização tibetana, que foi um território que não tinha exército. Por isso os chineses entraram, dominaram tranquilo, após a Segunda Guerra Mundial ali, né? Entraram e dominaram todo o Tibete. Destruíram em torno de 6.000 mosteiros, né? Em nome de um marxismo maoísta que dizia que aquilo era a exploração dos monges sobre o povo oprimido, né? E destruíram 6.000 mosteiros, sobraram poucos, mas foi uma civilização construída em cima que não matava nem minhoca, com obras de artes belíssimas, inclusive com mandalas feitas de areia, né? Com afrescos, com toda uma construção. Talvez tenha sido a maior experiência de civilizatória nesse planeta sem guerra, né? Acabou extinto. O Butão, que hoje é um país como o Vietnã, de grande maioria budista, tem esse formato, só que o Butão conseguiu isso porque os budistas expulsaram as outras devotos de outras religiões, inclusive islâmicos, né? Assim, conseguiram a paz depois da guerra, né? A paz causando a revolução. Saigon esqueci o nome dele. Bora lá. Bom, então o rito acaba sendo um momento importante. Eu me recordo, né, assim, eu já fui militante de igreja, né, assim, ativista, participante, e me recordo que uma das discussões nos anos 70 na América Latina, em especial no Brasil, havia um confronto entre renovação carismática católica e pastorais populares ligadas à teologia da libertação. E esse confronto, assim, essa contradição, porque as pastorais populares, como Pastoral da Terra, Pastoral Operária, né, Pastoral da Moradia, em São Paulo, diziam o que muda o mundo é a ação. A teologia da libertação dialogou muito com o marxismo. Então, é a ação que muda o mundo. Você pega a palavra, a Bíblia, interpreta o contexto histórico e vê o que o texto bíblico dizia em relação a esse contexto de libertação dos oprimidos. E aí você faz esse movimento na atualidade. Pega um momento histórico, interpreta como faz para superar a opressão, né, que o texto bíblico indicou, e vai para a ação política e social. E o pessoal da renovação carismática defendia, como os pentecostais, que o que muda o mundo, o ser humano não presta. O que muda o mundo é a graça, é Deus e Jesus. Então você tem que estar em oração. Quase não era contemplação medieval, mas é em oração, que é nesse estado de espiritualidade que isso é que muda o mundo, se acessa o mundo espiritual. Bom, são duas posições bastante diferenciadas.
Com o correr dos anos, ocorre que a renovação carismática católica acabou assumindo a doutrina social da Igreja Católica, que hoje em dia, inclusive, está melhor do que a dos partidos sociais-democratas, né, em termos de defesa de meio ambiente e outras coisas. Porém, e também as pastorais populares acabaram retomando muito o papel da celebração da vida, ou da mística, né, que eles falam. Acabou os dois movimentos na década de 90 e agora no século XXI, estando muito próximos e diminuindo muito esse conflito, né, entre espiritualidade e ação, né. Isso, eu me lembrei agora de Ananda Marga, que Ananda Marga foi um indiano. Ele trabalhava numa estrada de ferro como gerente, brahmane, e ele tem uma revelação dentro da entidade que ele trabalha. Na verdade, ele teve uma revelação de um mantra. É um mantra bem, bem básico, que é assim: Vabanam Kevalam Vabanam Kevalam Vabanam Kevalam Vabanam Kevalam A tradução que me ensinaram, um monge da Ananda Marga, era: o amor é a expressão de todas as coisas, o amor é a origem de todas as coisas. Ele tem, a partir desse mantra, eles cantam isso 40 minutos, 1 hora em seguida, sonoridade, tem uma circularidade, tem uma alteração também respiratória, óbvio, né, e bioquímica no corpo. E aí ele teve uma experiência mística e ele, a partir disso, com a mulher dele, ele começa a escrever uma doutrina, inclusive, para pensar uma economia cooperativa para o mundo, né? Aí tem monges, tem casais, eles só transam para procriar, é um tantrismo branco que chama. A ideia é que o sexo maníaco você tem que elevar acima do último chakra, mas você desce com ela quando você quer procriar. E aí vai escrito toda uma doutrina com alto engajamento. Ela é de Bengali, na Índia,